Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Só vou esperar entrar aqui pra gente começar a falar, tá bom? Deixa eu escrever aqui se eu consigo escrever. Ai, peraí. Oi. Olá, tudo bem? Deixa eu chamar aqui o Leonardo. Acho que agora dá certo. Boa tarde, tudo bem? Vou esperar o... Olá, tá virada a câmera. Sua câmera tá virada. Você tá me Tá ouvindo? errado? Olá, boa Tá, tarde. tá. Tem Uai, como você virar? vou dar um jeito aqui agora, que vai complicar, viu? É, a gente vai. Segue o baile. Tudo Vou bom, segurar Leonardo? na mão, então. É, eu tô segurando na mão também. E Vou ainda ver se eu acabou minha consigo. bateria, eu tive que fazer uma adaptação aqui. Tudo bom? Entendi. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom, como é que tá? Deixa eu ver se eu Tudo. consigo um suporte aqui. Então, Espera aí. gente, deixa eu apresentar para o pessoal. Tá bom assim? Tá ótimo. Deixa eu apresentar para Beleza. o pessoal. Então, pessoal, aqui eu sou a Letícia Lefebvre, eu sou do Crianças Especiais. E nesse momento de pandemia, nós ficamos pensando uma maneira de ajudar instituições que já ajudam pessoas com deficiência. E nosso primeiro convidado para falar um pouco mais sobre o trabalho que ele faz com as pessoas com deficiência é o Leonardo Gotijo. Gontijo ou Gotijo? Gotijo. Contige, com G. Gotijo, Contige. do Instituto Mano Down. Então, o Leonardo hoje vai contar um pouquinho para nós como é que é feito o trabalho do Mano Down e como que depois nós podemos ajudar. Porque muita gente nos procura perguntando como é que a gente pode ajudar as pessoas nesse momento tão difícil. Então, a gente pensou agora em busca, fazer uma parceria de apoio institucional a organizações que desenvolvem esse trabalho para que a gente consiga direcionar as doações para organizações que desenvolvem esse trabalho seriamente, ok? Então, Leonardo, conta Excelente. para nós um pouquinho, se apresenta, por favor. Então, boa tarde, né, a todos aí. Obrigado pela oportunidade, né, abrir esse espaço para a gente tá falando, trocando. Acho que cada um faz o que pode, né, dentro desse momento tão difícil para todos. Então, meu nome é Leonardo, né? Eu sou mais conhecido como irmão do Dudu do Cavaco, né? O meu quarto irmão, meu terceiro irmão, né? São quatro lá em casa. Nasceu com síndrome de Down, mudou a minha vida, mudou a minha história. E desde o nascimento dele, a gente tem uma história muito bonita que culminou com a fundação do Instituto Mano Down, né? E aí a gente vai contar um pouco, estamos abertos aí, do que quiser falar, né? Desde o início também, se quiser, como é que surgiu isso, né? E então, assim, hoje eu dedico, né, exclusivamente ao Instituto, né? A gente faz palestras também e tal. E minha formação, eu formei em Direito, né? Sou advogado e engenheiro, mas hoje trabalho com inclusão, com diversidade, gerenciando atualmente o Instituto Mano Down. Ok. Como é que surgiu a ideia de criar o Mano Down? Então, a história é um pouco longa, né? É, pode voltar um pouquinho no tempo? Só uma Ah, coisa, legal. tem as pessoas que perguntaram aonde que fica o Instituto. Tá. Então, o Mano Dal fica em Belo Horizonte, tá? Então, o que que aconteceu? Eu tinha um sonho, né? A gente conta, a gente tem alguns livros publicados, algumas coisas, né? Documentário, depois eu posso te mandar aí para você publicar. É, eu tinha um sonho de ter um irmão, porque eu tenho dois irmãos mais velhos, o Marcelo e a Paula, e apanhava demais, né? Apanhava muito e eu ficava, não gostava daquilo, eu era o caçula e minha mãe conta que eu ficava pedindo até 6 anos para ter um irmão ou irmã. Eu queria bater, eu queria descontar, né? Aquele negócio. E aí, minha mãe e meu pai falaram que não queria ter mais filhos e tal, não tinha o que eu fazer, né? E aí, beleza. Continuei apanhando um pouquinho, mas depois tive os privilégios de caçula. E aí, 12 anos depois, o Dudu nasceu, né? O Dudu nasceu e o Dudu nasceu com a síndrome de Down, né? Em 1990. E aí,
é muito bacana isso, porque desde o início, assim, a gente tem algumas fotos e tal, né? Depois eu posso passar aí no link e tal. Desde o primeiro olhar do Dudu, assim, parece que ele olhava para mim sem falar, falava, cara, acredita em mim. Né? E eu sempre falo isso nas palestras, gostaria de fazer essa reflexão aí com o público. Qual foi a última vez que você olhou para alguém e falou, olhou nos olhos e falou, eu estou com você independente de... Eu acho que esse momento da pandemia é um grande momento para a gente refletir sobre isso. E aí eu olhei para o meu irmão, o cara, ele falou, cara, vamos embora, acredita em mim. E aí a minha relação com ele sempre foi forte, muito, desde pequenininho, tem toda uma história, um negócio. E aí acabou com meus irmãos, meu irmão mora em São Paulo, acabou saindo de Belo Horizonte, a minha irmã também se casou, foi morar em Brasília, né? E ficou eu e Dudu aqui, em Belo Horizonte. Né? Então ficou nós dois e tal. E aí eu me formei, né, Direito e Engenharia, eu fiz 2 cursos juntos. E aí eu recebi um convite para sair de BH. Aí eu fiquei pensando, não vou, acabei indo. Então fiquei 6 anos fora de Belo Horizonte. Então eu voltava na sexta, ia no domingo, então fiquei no interior de Minas, fiquei no Espírito Santo há algum tempo, e todo final de semana eu vinha, e eu e o Dudu era muito amigo, chorava, fazia música e tal, e todo domingo eu chorava, o Dudu falava para eu ficar, aquele negócio, e aí, beleza, e eu ficava tocando minha vida, não tinha filhos filhas na época, nem nada. E aí, então, chegou no aniversário do Dudu, e aí todo final de semana, desculpa, eu brigava com meus pais, no bom sentido, pai, mãe, o Dudu tá muito sozinho, leva ele no show, ele tá parado, leva ele não sei aonde, meu pai dá. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando, 19/9/2008, eu abandonei minha carreira e voltei para Belo Horizonte. E tive uma conversa muito séria com meus pais, né? Falando que eu não concordava com algumas coisas e tal, e que a partir daquele momento eu estava voltando sem nada, que eu queria interferir na educação do meu irmão um pouquinho. Porque eu não concordava e até porque a expectativa de vida das pessoas com Down era 30 anos há 30 anos atrás. Né? E agora é 60 anos. E aí, então, a gente começou a ficar mais próximo, né? E obviamente, se meus pais falecerem antes, ele vai ficar comigo. Agora ele até mudou. No livro que a gente está reescrevendo, ele vai casar, né? Ele tem uma noiva. Então a gente está estruturando isso. A agora. Vitória, né? A Vitória, E agora nessa pandemia tá essa confusão aí. Então, aí começou. Aí eu refiz um pouco minha vida aqui. E aí chegou no aniversário dele, né, no próximo aniversário dele, eu já tinha feito cartas para ele, poesias e tal. Falei, o que eu vou dar para o meu irmão? Não tinha mais nada, já tinha feito carta, poesia, carta de som. Falei, vou escrever um livro. Foi quando eu escrevi esse primeiro livro aqui, que é o Mano Down, Relatos de um Irmão Apaixonado. Então era para ser um presente, como outro qualquer, né, na vida do meu irmão. Inclusive, esse livro está no site de vocês à venda, né? Tem o PDF, tem e-book, lançou hoje, né? Tá bem tranquilo. E aí era para ser mais um presente para o meu irmão. Né? E foi bacana demais, porque ele descobriu no meio do caminho e ele fez uma carta tão bonita que deu tempo de eu colocar no livro. Né? Foi bacana demais a carta. E aí a gente fez um lançamento aqui em Belo Horizonte, despretensioso, foi muita gente, todo mundo falou, nossa, que história linda. Aí foi objeto de entrevistas e tal. E ele falou, pô, por que vocês não fazem mais coisa? Então a gente, era para ser mais um presente, não tinha nada. Então a gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa. Então nós lançamos o projeto Mano Down entre 2008 e 2010. Né? Então a gente começou a fazer ações. Então começou eu e Dudu, né? Uma coisa amadora mesmo, nem era instituto, não tinha CNPJ, não tinha nada. E aí a gente começou a fazer um trabalho, começamos a fazer palestras, né? Então eu peguei minha habilidade, que eu era professor, de falar e o Dudu tocar. Então a gente tem palestras musicadas. Então a gente tem 8 tipos de palestras. Vocês percorrem o Brasil inteiro dando essas palestras. Eu já cruzei com vocês em 2 palestras. A gente naquela correria, né, e tal. Então, assim, a gente roda muito, então a gente faz muito palestra empresarial, então a gente tem palestra para liderança, então a gente traz vários conceitos nessa palestra, né, de resiliência, que tem tudo a ver com o dia de hoje. Singularidade, e ela é musicada. Então, cada etapa da vida do comenta é conversado e ele toca. Às vezes tem a banda, quando é em BH, a gente tem uma banda e tal. Então, vocês têm coral também, né? Tempo, vou chegar lá no Instituto. Aí a gente começou com o Dudu, aí a gente escreveu um novo livro que conta essa trajetória toda, que a gente até, a editora lançou hoje de novo, a 2ª edição, que é Não Importa a Pergunta, a Resposta é o Amor. E esse livro a gente conta como é que o Dudu conseguiu independência. Né, assim, então comecei a fazer coisas com ele, andar de Uber, ele ia pro show sozinho e tal. E aquele medo, né, da superproteção. Minha mãe, não, vai roubar o Dudu. Roubaram ele, óbvio. Aí a gente começou a andar com cartão de débito. Então começamos a ter uma certa autonomia, porque eu, como irmão, talvez tinha um olhar mais de fora, né? E sempre apresentando meu irmão para o mundo e tal. E acabou que o Dudu se tornou o primeiro músico com Down aí do Brasil
a gravar um CD, um DVD, aí foi pro Guinness Book e tal, essas coisas, Ranking Brasil. Então, o Dudu tem muita visibilidade, tem uma banda e tal, ele faz muitos shows além das palestras. E aí, beleza. Então, aí a gente começou então, a englobar os amigos do Dudu, que era o início do Mano Down. Né? Que hoje o público é outro, eu vou chegar lá. Então a gente começou, eu falei, cara, o que eu vou fazer com o meu irmão? Vou começar a fazer com os amigos dele, que eu via que ele estava muito em casa, e etc, etc, etc. E a gente começou, então, só com jovens e adultos. Então começamos a levar para o estádio, para o barzinho, para a casa de fulano, tirar de casa, né? Porque as mães estavam mais velhas e tal. Então o Instituto, o Mano Down começou disso, um amor de irmão, e aí a gente foi com isso. Então nós ficamos de 2008 até 2015 muito amador. Né? Então, vamos dizer assim, amador, era final de semana, eu refiz um pouco minha vida aqui em Belo Horizonte e tal. E aí eu virei executivo de empresa aqui também, mas era uma consultoria, e final de semana eu tocava essas saídas com a galera, uma coisa, né, e tal. E aí eu já tinha minhas filhas, né? Então foi outro ponto de virada da minha vida, tenho 2 filhas, casei e tal. E aí eu tava muito... passei 2 anos muito triste, assim, ganhando muito bem, mas, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, porque eu ficava vendo no final de semana e falava, bicho, isso é legal demais. Nossa, e eu estava indo contra os meus valores na empresa. Então, eu tinha lá uma equipe quase 70 pessoas, e incompatibilidade com o dono, algumas coisas contra os meus valores. E eu falei, cara, eu não aguento mais e tal. Só que aí, com filho, né? Então, eu aceitava aquilo. Então, eu falo sempre, tem até uma palestra que eu estava levando uma vida 5x2. Eu acho que vale refletir com o pessoal. O que é isso? 5 dias esperando o final de semana. 11 Sim. meses esperando as férias. E eu não queria isso. Aí culminou com o nascimento da minha primeira filha, a Eduarda, né? E com o câncer do meu pai. Isso tudo me juntou. Eu falei, cara, eu não estou feliz no que eu faço. Né? Porque, desculpe a volta, eu vou chegar lá, na minha geração, eu só podia ser médico, engenheiro ou advogado. Eu sou da Para ser mesma valorizado. geração. Né? E eu fui 2 e não fui feliz. Falei, cara, minha filha nasceu. Será que eu vou repetir a história? Será? Aí eu comecei a pensar demais, aí eu vi a finitude da vida com meu pai e tal. Eu falei, bicho, vou ter que fazer agora. Aí acabou que eu saí da empresa e tal, né? Aí tive que vender apartamento, carro. Então, é claro que eu perdi status, né? Doutor Leonardo, andava de ter. Então, aí você vai viver. Então, foi quando a gente começou a dedicar exclusivamente Mas ao você Mano ganhou Down. outras coisas, né? Sim, sim. É Aí uma veio aquele dilema. satisfação. É uma Aquele dilema da satisfação. vida. Só que eu falei assim, o que eu penso muito? Eu falei assim, cara, o meu sonho, né, que eu não tive essa conversa com meus pais, eu acho que pouca gente tem, com meus alunos eu converso e tal, com as pessoas, eu quero, quando minhas filhas chegarem para mim, falar assim, pai, eu quero ir para o circo, agora nem sei mais o que, né, na Nova Zelândia. Eu falei, vai. Eu quero olhar para ela e falar assim, filha, eu tentei fazer aquilo, mas para eu falar com ela, eu tenho que fazer comigo primeiro. Posso dar tudo errado, né, como é um dilema todo dia, aquela coisa, né, financeira e tal. Mas eu quero olhar nos olhos e falar assim, filho, eu tentei, do meu maneira, viver da vida que eu acredito, com meus valores, mas não é fácil. Mas eu não vou podar ela, eu não quero ter nenhuma influência na decisão delas. Mas para isso eu preciso passar por mim. E aí, então, a gente começou em 2015, aí eu fiquei full time no Mano Down, né? Então, aí a gente começou um projeto numa visão, que a gente até fala muito, assistencialista e de vitimismo. Então, a gente ficou de 2015 a 2017, né? Só assim, qualquer coisa serve. Muito uma mentalidade de muitas ONGs, que é o que a gente está tentando mudar. O cara chegava lá, eu quero dar uma palestra, eu quero dar um tênis furado. Ótimo, quem não tem nada, qualquer coisa serve. Eu quero dar uma aula. Aí o cara ficava lá um dia embora, porque ele tinha que pagar os boletos dele. Então a gente ficou patinando, começamos a ter aulas e tal, sem sede, patinando. Mas muito amor, muita dedicação e tal. Aí um amigo meu, o Camilo, ele era executivo de empresas e tal, e ele estava fazendo um curso fora do Brasil. E ele viu, né? Você conhecia a minha história, acompanhava e tal, o esforço, que é 2 anos, aquela luta, vendendo coisa. Eu falei, Léo, legal demais, cara, acho maravilhoso a sua história. E tal. E o meu sonho, ele me pegou por isso. O meu sonho, não sei se você sabe, no Brasil tem 320, essa estatística ainda está, né? Ela não tem número exato, 320 mil pessoas com Down. E meu sonho é cumprimentar 10% delas. Ou seja, 32 mil. Eu já cumprimentei mais de 15 mil. Eu vou anotando. E vou nessa. Você está chegando, né? Tá mais da metade. Agora vai ser. Tá. E aí ele falou, Léo, você quer impactar mais gente, cara? Você precisa profissionalizar. O Eduardo está perguntando aqui, o Instituto é em BH, vou chegar lá, na Rua Japão. Aí o Camilo falou assim, Léo, sua história é muito linda. Eu estudei muito essa questão de impacto social.
né? Essa questão de impacto social lá na Europa, ele estava fazendo curso lá. Tudo lá é isso, né? Que a gente está trazendo isso com o coronavírus, né? Não adianta nada um mar de riqueza, uma ilha de riqueza no mar de pobreza. Todo mundo depende de todo mundo. Então, então lá tudo que você tem que fazer, você tem que pensar na sociedade, você tem que dar uma satisfação para aquilo e tal, papapá. E aí ele falou, Léo, posso implementar a metodologia aqui? Aí eu falei, claro. Aí a gente ficou 6 meses, final de 2017, planejando o que é o Instituto hoje. Então, fizeram a gente profissionalizou. Estratégico para definir as ações e como tudo, para profissionalizar mesmo. Ele falou, Léo, agora nós vamos com tudo. E aí fomos e tal, planejando e começamos. Então a primeira coisa que ele me fez, né, dentro do processo todo, era para a gente ter uma sede. Então ele me apresentou lá um curso de 600 mil. Para a gente não é comprar, reformar a sede, a gente alugou um espaço e tal. Eu falei, Camilo, você tá maluco, cara. Primeiro que eu não tenho. Segundo que 600 mil eu passo minha vida fazendo evento, que era o que eu fazia antes. Então, cara, não tem como. Eu falei assim, Léo, a gente precisa ter uma sede. Por quê? Porque as pessoas com deficiência não pode ser qualquer coisa serve. Por que as pessoas não jogam papel no chão no shopping? Por que tudo com deficiência tem que ser ruim? E as mães me amavam, porque faziam negócio numa salinha fodida na garagem da minha casa. E por quê? Porque não tem nada... Não, por que minhas filhas recebem relatório na escola e as pessoas com deficiência não podem receber relatório? Então a gente começou a questionar, então assim, tem que ser bonito, porque o irmão vai olhar e falar, pô, eu quero estar ali, né? Que lugar legal, minha escola não tem isso. Então a gente começou a fazer uma captação de recursos e estruturamos o que é hoje o Instituto. Então nós formalizamos em 2015, né? Então começou com a história do meu irmão, a gente formalizou em 2015 o CNPJ e hoje nós estamos com o Instituto, né? Que aí eu vou chegar o que a gente faz. Então a gente começou, então hoje a gente tem uma casa modelo, né? Que fica aí respondendo a galera aí. Nós estamos em Belo Horizonte, né? Na Rua Japão 180, num bairro aqui no Alto Barroca. Então a gente tem uma casa lá que a gente fez uma série de coisas. Então nós pesquisamos tudo que era legal, tudo que era bom, né? Isso. Então como é que é a nossa casa? Então hoje o nosso público é mais bebês do que os amigos do Dudu, que é os jovens e adultos. Então hoje a gente trabalha desde o acolhimento, que a gente sempre fez, né? Acolher as famílias, até para levar esperança, porque o Dudu se tornou um exemplo, como tantos outros. Então, minha mãe, há 30 anos atrás, para encontrar alguém com Down era impossível. Né? Era ganhar na loteria. Como é que eu vou encontrar? Então, tinha vergonha, não tinha internet. E hoje a gente, né, tem vários exemplos. Então, a geração que chega no Mandar hoje não pode falar que o filho não vai andar sozinho, que o filho não vai cozinhar. Por quê? Porque ela vê lá. Ela vê exemplo. A gente não precisa falar nada. Porque ela chega lá, tem um cara chegando de Uber. Claro que cada um tem o seu tempo e eles foram muito mal estimulados, a maioria deles, dessa geração. Mas a mãe não pode falar nada. Então, lá a gente tem um café. Então, a gente chama casa aberta ao público. Ele o próprio café, né? Como é que é? Funcionários são jovens com Tem os garçons, né? Tem a Renata que cuida, né? E tal, que é a pedagoga, e tal, e tem sempre um garçom com Down, ou com deficiência intelectual. Então a pessoa é aberta. Então, um vizinho pode chegar lá, se você quiser ir lá, né, quando estava aberto. Você chegava lá e toma um café como qualquer cafeteria. E aí a gente tem hoje, né? Aí a gente tem a parte de acolhimento, a parte de estimulação precoce, né? Então a gente tem fono, fisio, TO, psicólogo, né? Então a gente tem isso tudo integrado. Então, nosso diferencial. E, Leonardo, me fala uma coisa, qual que é o comprometimento dessas famílias em levar as crianças para as terapias? Elas faltam muito, porque eu já trabalhei numa instituição que prestava serviços de fisioterapia para a população de baixa renda, e o maior problema que nós tínhamos era a falta de comprometimento e as diversas faltas que as pessoas tinham. Em relação... Excelente. Esse é um grande desafio. Vou falar, né? O pessoal está mandando um abraço. Aqui tem uma secretária, a Mali, que tem 60 anos, tem Down também, muito legal. Ela defende lá. Me conta tudo, ó, a turma está fazendo isso e tal, bem legal, o pessoal está comentando. Então é o seguinte, vou chegar nessa questão, casando com a profissionalização. Então lá a gente tem isso tudo integrado. Então a gente fez uma parceria com a Microsoft. Então hoje é um diferencial enorme do Instituto hoje. No Brasil, que a gente roda tudo. Tudo isso está mapeado no sistema. Então a Lídia está até aí, a Lídia é nossa coordenadora lá, ela organiza tudo com a equipe de saúde e tal. Então tudo que a pessoa faz, está tudo mapeado lá. Porque senão perde histórico de dados dentro daquela coisa. E se eu for embora, perdeu, está na minha cabeça, sumiu. Então a gente tem história. E lá a gente tem 2 premissas do Instituto. A primeira é a singularidade. Ou seja, cada um tem que chegar lá, tem que sair do ponto A para o ponto B. Então, um ponto A de um é mamar, o outro é bater palma, o outro é pegar um copo, o outro é tocar um cavaquinho, o outro é casar. Cada um. Então, e a gente não admite comparações. Então, singularidade e não pode comparar, porque só põe para perder. Ah, mas o Dudu toca cavaquinho. Desculpa falar, foda-se. Então, cada um é cada um, mas o Dudu não sabe fazer isso, eu também tenho dificuldade nisso. Então, olha o seu filho. Cada um com Como é que é?
Cada um com a sua habilidade. Cada um e com a sua singularidade. Não adianta querer que minha filha faça isso. Então, a educação para a gente é singular. Então, hoje a gente tem esse sistema da Microsoft que a gente mede tudo. Mede falta, eu vou chegar lá. Aí a gente tem a parte pedagógica. Então, aí depois da intervenção precoce e tal, da estimulação, a gente tem a parte de pedagogia, que é interdisciplinar, tem uma roda, então entra pedagogo, entra TO, fono, e a gente faz o gancho com as escolas, adaptação de material, capacitação, a gente faz muitas palestras para... Inclusive, é uma área que a gente está tentando, né? A gente está entrando nas escolas nesse momento, porque as pessoas com deficiência não têm uma adaptação de material hoje, na pandemia. Jogado, porque todo mundo foi pego de surpresa, nem e não tem, aí então... Nem na pandemia, nem sem pandemia. Nem antes. Agora piorou. Agora piorou, estão jogando e estão falando assim, agora você se vira, manda um conteúdo assim, então se você não vai participar da online, você imprime isso e faz com o seu filho. Não é por aí, né? E não vê a questão do tempo, de retenção e tal. Então, assim, tá um caos, né? É aquela coisa, a gente está tentando ajudar algumas escolas nesse sentido. E para os jovens e adultos, a gente tem 16 oficinas esportivas e artísticas que acontecem no Instituto, e tem a empregabilidade no programa Talento Apoiado, que a gente inclui no mercado de trabalho, né? E temos alguns projetos relacionados a envelhecimento, que essa geração está vivendo mais, né? Então, e aí a gente tem várias premissas, né? A turma desenvolveu lá uma metodologia que chama de desenvolvimento potencializado. Eu vou chegar lá nas pautas. Então, hoje a gente trabalha com tripé: famílias, profissionais, e famílias profissionais, né, e profissionais de saúde, e o educando. Então, só acontecerá o desenvolvimento máximo se todo mundo estiver naquilo. Não adianta eu botar lá 10 estimulação, se a família não conversa, aquela não segue. Então, a gente começa a cobrar da família engajamento. Como a gente tem tudo medido, a gente começa a cobrar engajamento da família. Então, a gente mede isso tudo. Falta, né? A gente mede participação nos eventos, se cumpriu, se leu o que a gente cumpriu. Então, a gente cumpre. E aí, a gente tem vários outros projetos que é voltado para as famílias. Então, a gente tem capacitação, cursos, rodas de conversa com as famílias. Então, para cada público, a gente tem atividades para o máximo desenvolvimento possível. Só para destacar que lá no Instituto, lá não é para pessoas com deficiência. Pelo contrário, lá é para quem não tem deficiência, né? Eu tenho certeza que a gente faz colônia de férias e tal, que as pessoas sem deficiência vão pagar caro para estar lá ainda. Porque é uma competência muito bacana respeitar a diversidade. Aprende demais. Só que hoje ainda tem pouco público assim. Mas lá é aberto. Qualquer pessoa que chegar lá e quiser fazer uma aula de capoeira, faça. Né? Bom você falar isso, porque a maioria das pessoas acham que é só para pessoas com deficiência. Não, hipótese alguma. É legal isso, para que todos estejam juntos no mesmo ambiente, né? Claro. É legal isso. Por isso que 20% das nossas atividades, ou até mais, dependendo, tem que ser fora. Então vamos fazer aula de capoeira na praça, porque só as pessoas convivendo que vão perder aquela coisa. Porque qual que é o nosso sonho, do fundo do coração? É não precisar existir um Mano Down. Meu sonho, não sei se a gente vai ver isso em vida, mas eu quero o seguinte: não precisa ter instituições. Inclusão está todo mundo junto e misturado, está tudo certo. Agora, entre não fazer nada e esperar isso acontecer, eu prefiro ainda. O Dudu, meu irmão, por exemplo, ele não teria amigos se não tivesse as pessoas do Mano Down. Então fica a discussão, né? Porque tem a segregação, né? E tem a inclusão, que é o quê? É a banda do Dudu. São 8 músicos, ele é a única pessoa com Down. Ótimo. Mas, enquanto isso, a gente precisa ainda agregar eles. Porque a sociedade ainda não está preparada. Então, antes de ficar esperando alguém fazer, o lema do Instituto é: respeite as diferenças fazendo a diferença. É a gente atuar, né? A gente querer atuar, como baseado em Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a gente começou esse movimento. Então, a gente mede tudo. Então, qual que é o meu sonho? Voltando àquela questão do engajamento. O meu sonho, né, é o quê? É que as pessoas vissem valor nisso e cada um contribuir com aquilo que vê esse valor e que pudesse. Meu modelo de sociedade é esse. Mas é meio utópico. Então, por exemplo, se alguém pagar um picolé para minha... Só uma dúvida que eu tenho percebido, porque eu tenho contato com muitas famílias, com muitas pessoas que estão chegando, estão se formando, estão chegando no mercado de trabalho. E eu converso com alguns jovens. Eu comecei o ano passado com um projeto de conversar, entrevistar os jovens. Foi a Luísa, foi a Juju. Legal. Então, eu estou fazendo esse trabalho também. E a maioria, não elas, mas algumas pessoas me relatam que quando, por exemplo, eles estão no mercado de trabalho, quando eles vão oferecer o serviço deles, eles querem pagar, tipo, se é modelo, querem dar uma blusa, se for fazer isso, não valorizam efetivamente o trabalho deles. Eles acham que
que dá oportunidade, é um favor que eles estão fazendo, em vez de saber que eles estão contratando uma pessoa, um indivíduo que vai exercer uma atividade profissional como outra pessoa qualquer. Eu queria saber o que você acha disso. Perfeito. Isso, né, isso nada mais é, né, do que é um conceito antigo, mas no Brasil ainda é recente, que é o capacitismo. Sim. Né? Nós temos o machismo, nós temos a homofobia, né? Nós temos uma série de coisas, e temos o capacitismo, que é o preconceito para com a pessoa com deficiência. Né? Sim. E aí a gente vê o seguinte, é tratar com dó, tratar com menos-valia, achar que está fazendo favor. Isso é intrínseco à sociedade. Algo tem culpado, não é estrutural. Então a gente precisa estar bem consciente, inclusive nós mesmos que trabalhamos na causa fazemos isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente aceita qualquer coisa. Inclusive, o nosso nome, as pessoas falam assim, não, porque o nome de vocês é capacitista. Foi assim, eu não entendo dessa maneira. Mas eu acho que eu trabalhando em prol das pessoas com deficiência, o meu nome ser considerado isso ou não é um mero detalhe. Porque o que eu quero fazer é agir. Eu quero buscar a inclusão. Oportunidades, né? Entendeu? Eu não quero sofrer uma discriminação relativamente ao nome do meu trabalho. Isso acontece muito, né? Assim, a gente tem que ter muita resiliência e vale para a pandemia, tudo que eu estou falando aqui. Né? Por quê? Porque quem toma porrada, né? Quem age, toma porrada. Então, assim, eu já escutei isso 1000 vezes. Né? Você deve escutar. Então, a gente se apega à nomenclatura, a gente se apega, tem gente que fala assim, ele usa do irmão dele e tal. Coisa assim. Mas eu falo assim, cara, eu não confio. Eu vi cada coisa, eu já chorei tanto, que eu falei assim, gente, tem tanta gente já fez eu querer desistir. O tempo inteiro. Parece que tem gente que é legal mesmo fazer com que você desista do seu trabalho do que bater palma por aquilo que você está conquistando. Claro, né? E aí a gente fica pegando coisas pequenas. Então, olha o todo. Então, assim, entre não fazer nada, igual você está falando, e fazer, ótimo. Agora, podemos ajustar aqui, ajustar ali e tal. Eu acho que isso faz parte, a gente erra sempre, né? E a gente pode ouvir crítica. Mas eu falo o seguinte, a gente tem que agir. Não adianta. Porque, aí que eu estou falando, por que isso acontece? Está falando dessas oportunidades de dar roupa. Depois eu volto lá no engajamento. Porque ainda a gente vê como coitado, mas é cultural. Eu também enxergava assim, Então a gente tem que quebrar isso. Como? Se posicionando. Então, hoje a gente trabalha muito com a metodologia do talento apoiado, então a gente mostra as habilidades. Então, não estou pedindo um favor, cara. O meu irmão é músico. Meu irmão é músico. E por acaso tem síndrome de Down. Eu sou analfabeto musical. Então, assim, é se posicionar. Claro que no afã de conquistar espaço, que a gente está distante, a gente aceita coisas nesse processo. Mas a gente aceita a primeira vez, depois a gente começa a falar, peraí, ela é uma modelo tal qual o outro. O nosso garçom tem que receber igual o outro. Então a gente começa a mudar. Agora, não é um dia para o outro. Nós vamos mudar a sociedade, né? Então a gente tem que ir ajustando, mas primeiro comunicando. Para sair do capacitismo, todos nós. Né? Então a gente trabalha muito disso. Agora, a metodologia ajuda muito. Né? Porque com a metodologia a gente acompanha a empresa, a gente mostra relatórios, a gente mostra benefício, a gente faz cliente oculto, o quanto que isso impacta, a gente mede o impacto da marca. Então a gente começa a mostrar, peraí. Vocês fazem, então, uma avaliação quantitativa e qualitativa das ações. Tudo. E prédio, né? Então a gente capacita. Então a gente não entra em nenhuma empresa se a gente não capacitar a liderança antes. Sim. É premissa do projeto. Porque a pessoa tem que entender, cara, não é coitado. Porque vale para os dois lados. Porque se o Dudu não for bem no show, não contrata ele de novo também, não, porque ele tem Down, não. Ué, é péssimo. Como não contrataria o Léo para fazer tal coisa que ele é ruim. Então, não é coitadismo, né? Então, a gente tem que trabalhar com. Agora, estamos longe disso. Mas juntos a gente começa a mudar o olhar, cada vez mais propaganda, né? O Bebê Johnson outro dia foi do Down e tal. Então, assim, o meu sonho de sociedade era o seguinte: se alguém pagar um picolé para minha filha, eu vou perguntar pro cara, se não tiver dinheiro, cara, obrigado. Né? O que você fez para minha filha, cara? Desculpa aí, eu não tenho, mas eu vou beijar seu pé. E eu esperava, então, lá no Instituto a gente tem uma massagista também, a Elga, sensacional. Falar muito dela já. Sensacional. Então, o que a gente esperava lá? O modelo. A pessoa entrava no café, tem lá, quanto que é? Não interessa. Você gostou? Paga 1 milhão. Paga 1000, paga 10. Se você gostou, tem condição. Se não gostou, é de graça. Ou você não tem condição. Então, o meu modelo de vida é esse. Né? As pessoas valorizarem independente de. Então, eu sonhava, hoje a gente tem mais de 200 famílias, que todo mundo ia bater lá na porta e falar assim, não, Léo, como é que vocês vivem? Como é que você se sustenta? É o ponto que a gente vai chegar, né? Os valores do Instituto. Cara, por quê? Porque, peraí, você está fazendo isso para o meu filho? Tem estimulação de graça? Você tem a psicóloga, tem comunicação, tem não sei o quê. Peraí, como é que vocês vivem? Pouquíssimas pessoas. Perguntou. Né? Então, cara, assim, engajamento. Então, o que a gente faz? Então, a gente mede esse engajamento. Então, a gente começou a criar falta, que hoje é de graça os atendimentos. Né? Então, as famílias, a gente vai monitorando, ela veio, não chegou no horário. Então, para aquelas que podem, a gente pede uma contribuição. Então, a gente tem no sistema
todo o cálculo do custo de cada pessoa. Então, eu sei hoje que o Dudu custa para o Instituto R$1.000, por exemplo. Então, eu chego para a Marina, minha mãe, e falo assim, ô Marina, claro que a assistente social já analisou tudo. Marina, você poderia contribuir com 300? A família escolhe. Não é obrigado a nada, tá? Ninguém é obrigado, vai continuar do mesmo jeito. E aquelas que não têm condição nenhuma, que nem pergunta. A gente só pede para chegar no horário. Então, aquela coisa. A gente já teve um momento de 40% de faltas. Tudo de graça. Você não encontra isso no SUS, no Unimed, nada em Belo Horizonte. Quando eu trabalhei com isso, eu trabalhava numa associação de múltiplas deficiências, né? Com fisioterapia. E uma das vezes a mãe disse assim, então, eu tinha horário na minha progressiva, por isso que eu não trouxe meu filho. Eu fiquei passada com isso, entendeu? Deixa eu te falar. Já aconteceu da pessoa falar que o guarda-chuva não abriu. Ah, sim. Eu quase infartei. Falei, se alguém fizesse isso para minha filha, bicho, eu beijava o pé. E a gente é uma coisa assim, né? Mas aí que tá. É o assistencialismo. Então a família chega lá perto de mim e fala assim, Léo, você não pode me pegar em casa, não? Eu falei, gente, me ajuda aí. Então vamos orçar, pelo menos. Me apresenta a sua rota. Então, eu falo assim, é o assistencialista que a gente não trabalha mais. Então, mas as pessoas estão muito... elas ligam muito a pessoa com deficiência com assistencialismo. E quando você tenta mostrar um outro modelo, elas se assustam, né? Elas falam, peraí, eu sempre tive, por que eu não tive? Eu acredito também que isso deve mudar. Eu sou da mesma opinião que você. Mas como que mudou? Primeiro começou pela gente. Lembra lá que eu falei que a gente aceitava qualquer coisa séria? Sim. Porque é o seguinte, por que as pessoas que trabalham lá e o meu sonho é viver disso. Hoje eu não consigo viver disso. O meu sonho é viver disso, ser remunerado por isso. Quando eu era advogado, todo mundo batia pão. Peraí, a gente está impactando 200 pessoas com deficiência fora, não sei o quê. Aqui não pode ser remunerado? Então Sim. os profissionais vão embora. Então, assim, mas tem que sair disso. A sociedade tem que sair disso. Mas nós também temos que se posicionar. Ou seja, não é vitimismo. Não Sim. é, porque o amor, eu tenho amor. Eu aposto. Eu sou da seguinte opinião: se você faz um trabalho bem feito, você tem que ser remunerado, independente de qual for o seu trabalho. Até para você perpetuar. Então, essa mudança Sim. tem dificuldade, mas o brasileiro tem, isso é natural, tá? Ah, sim. É cultural, né? Então, aqui tem que estar mudando isso. Por que as ONGs não sobrevivem? Porque entra lá Leonardo, só tinha o amor. Amor, dou tudo, e não paga as contas. Não adianta, então vou impactar 3 pessoas. Ótimo, lindo. E o amor, se você for lá no Manudal, você vai ver amor. Você vai ver. Você vai ver. Eu te desafio. Você vê. Eu já falei para a Luísa que eu vou visitar, a Luísa Camargos, que eu vou visitar, eu vou passar aí para conhecer. Você vai ver. Vocês. Então, sim, tem amor, mas tem profissionalismo. Como é que os e conhecer a doutora Michele Siqueira também. Michele, maravilhosa. Falei que eu vou conhecer, eu vou fazer um city tour em BH. Ótimo, não, por favor. Aí nós vamos, deixa acabar isso, né? Tá? Acabando isso, eu vou passar por aí. Então, a gente tem fontes de receita chegando. Então, como é que a gente engaja a família? Então, a gente monitora. Então, hoje a gente tem critérios. Se a pessoa faltar 3 vezes sem justificativa. Sabe por quê? Porque a gente tem 60 na fila. Sim. A gente tem 60 na fila. Né? E todo mundo. Então, a gente tem custo. Então, peraí. E a gente, claro que a gente não abandona ninguém. A gente fala, vai mais perto da sua casa. Né? Vai num lugar porque a terapia, ela é linda. Mas se não fizer bem para a família, não vai. Tem gente que vai 3 horas, viaja 3 horas para estar no Mandal. Eu falo, gente, não venha. A pessoa vai porque gosta, beleza, porque é bom para a cabeça, então vai. Mas não se mate, mães. Não se mate, pais. Porque a maior estimulação você está em casa do que ficar se matando. Então a gente é bem. Mas essas pessoas dão mais valor do que outras que moram mil vezes. quadra. Mil vezes. Então a gente lançou, em virtude disso, a gente lançou um clube de sócios, que chama Legado 21. O que é isso? Você paga R$21 por mês, em alusão aos cromossomos, e você tem descontos em 5.000 estabelecimentos no Brasil. Então a gente chega para a família e fala assim, você está de graça, você não pode pagar, beleza, tá tudo bem. Você consegue 3 legadinhos para gente? Não precisa ser ela, não. Sim. E aí a gente... tipo aquelas rifas antigamente. Só que eu não estou pedindo. A pessoa ganha. Então, você comprou um ingresso de cinema, você já ganhou. Então, não tem nada a ver com a causa. É um clube de benefício. Você pode entrar. Sim. Se você quiser entrar lá, Legado 21, você vai ver. Aí você compra um livro muito mais barato. Tem faculdades que é 40% de desconto. Então, assim, é ganha-ganha. Então, a gente trabalha com isso. E para aquelas mães que querem ainda gerar renda, cada um que ela conseguir, toma R$5 para você. Ai, que legal. Então, até motiva ela ir atrás, né? Só que, aí que eu tô falando, tem que dar o primeiro passo. Se ficar no assistencialismo, peraí, nós temos camiseta, livro, boné, agenda, não sei o quê. Vende, o dinheiro é seu, mas me ajuda. Então, assim, é ajudar para ser ajudado.
Então fala assim, você quer que eu te pegue em casa numa van? Vou buscar. Mas chega primeiro e fala assim, Léo, eu sabe o telefone do cara? Já sei, custa tanto. Pô, agora ficar esperando o dia que não sei o quê. Então, assim, tem que... ganha, né? As relações. Então hoje a gente está nessa lógica, né? De trabalhar o Manudal, que é uma ONG, com conceitos de gestão empresarial. Então, a gente tem indicador de tudo. Igual eu estou te falando, a gente mede tudo. Satisfação, como é que estão os atendimentos, profissionais de saúde, tempo, elas chegaram. Então, tudo gerenciado. Eu acho que é o jeito mais fácil. Até, inclusive, vocês colocam isso no relatório de atividade de vocês. Sim, aí a gente mostra as famílias, ó, 40% de falta, peraí, me ajuda, tem o conselho de mãe. Então a gente começa, todo mundo é parte da solução do problema. Né? Não adianta, então a gente trabalha nisso. E aí hoje a gente tem um custo chegando, né, no tema aí do ajuda. Hoje o nosso custo mensal ele gira em torno de R$100.000. Tudo. Né? Todo mundo, os profissionais remunerados e tal, papapá, aluguel, aquela coisa toda. 100 mil. E aí o que acontece? Então o que a gente sonha? Né? Gerar os próprios 100 mil. Como qualquer empresa, né? Na minha casa, eu ganho 5 mil, eu tenho que gastar 5 mil, né? Para bater. Sim. Então, o nosso sonho é gerar 100 mil de receita para quê? Para não ficar pedindo nada para ninguém. Ou seja, eu gero. A diferença é que se eu tiver lucro, uma empresa põe no bolso. A gente tem que voltar para a causa. Sim, você reinveste na negócio. Hoje, então, a gente vinha numa crescente. A gente vinha numa crescente boa até março, até a pandemia. A gente conseguia, então, gerar R$35 mil de serviços. Ou seja, não pedi nada para ninguém. Ou seja, vou dar uma palestra, X, garçom, tanto, coral, almoço. Então a gente tem um almoço, você tem que vir na sexta-feira. Toda sexta tem almoço feito pelos educantes com a Renata. Ai, que legal. Tem show do Dudu. Então aberto ao público. São 20 lugares. Então a gente tem coral, a gente tem shows, a gente tem capacitação de professores, palestras. Isso tudo é fonte de receita para o Manudal, que a gente arrecada em média 30 a 35 mil por mês. Arrecadar. Os demais, para completar os 100 mil, a gente tem esse clube de sócios, né? Então a gente paga 21 e você tem descontos, né? Em vários estabelecimentos. Temos os padrinhos, ou seja, você pode apadrinhar um bebezinho lá de 2 meses, chegou lá na estimulação e ele recebe relatórios, ele recebe lá na casa dele visitas, então você pode apadrinhar, tá no site. Você pode doar, né? Tem gente que doa. Tem famílias que doam, né? E vocês têm isenção fiscal, por exemplo? Se a pessoa doa para vocês, tem aquela parte do imposto de renda? Então, aí a gente tem as leis de incentivo. Isso. Então, a gente completa hoje 50 mil de leis de incentivo. Vocês têm um projeto inscrito na Lei Rouanet? Tudo. Estamos na Rouanet, que é federal. Sim. Estamos na estadual, que é o ICMS. E temos o ISS de Minas, de BH. Então, sim, isso hoje completa a nossa possibilidade. Mas vocês não têm nenhum tipo de parceria com a prefeitura, só os projetos... Não. Aqui não tem recurso público. Porque isso aí é uma isenção fiscal. As pessoas confundem. Deu até a discussão na eleição. É o seguinte, o que é isso? Abre o edital, inclusive está suspenso nesse momento, você aplica um projeto. Então, eu quero fazer aula de capoeira, não sei o quê. Normalmente é pelo conselho da pessoa com deficiência aí ou cultura, conselho da... Cultura. Cultura, no caso de vocês? Tudo é cultura. Porque tem a lei de saúde que a gente não tem e tem as culturais. Então, eu quero fazer uma aula de capoeira, tantos alunos. Então, primeiro você submete. 70% nem passam nisso. Nem passam. Porque é mal escrito e tal. Então, a gente tem hoje 2 pessoas só para isso. Para escrever projeto, né? Para escrever projeto. Submeteu. Eu achei que fosse CMDCA, porque aqui em São Paulo, quando eu escrevia projeto, né? Eu escrevia e submetia para o CMDCA. Não, mas aí é aquela fundo de adolescência, né? Isso. Aí é outra coisa, Aí é quando você atende criança, aí tem outra instância. Os culturais que a gente tem, então você submete. Aprovou? Aprovou. Beleza. Você tem que caçar a empresa para ela te dar o dinheiro. Para te dar, eles acham que o dinheiro cai, tipo, não, você tem que ir atrás da empresa. Primeiro, é um saco. As pessoas falam disso. Claro que tem fraude, como tudo na vida. Sim. Agora, para você aprovar, é muito difícil. E 2, você captar mais difícil. E para você prestar conta, a gente tem 2 pessoas só para isso. Não, para prestar conta, daí a rubrica não dá. Por exemplo, você precisa mandar um negócio pro correio, daí não, você tem que mandar pro motoboy, porque senão você extrapolou a rubrica do... A assinatura do Léo tá com o lado esquerdo, 3, não sei o que, testemunha. Você não tem noção da burocracia que é isso. Não, é a coisa mais... Você sabe. Então, a gente aprova e capta. Então, as empresas, né, elas abrem mão e tal. Então, hoje, a nossa situação é essa. Aí, o que aconteceu com a pandemia? Mês de março, você sabe melhor do que eu, é um grande mês. Né? Da síndrome de Down é o ápice. Então, a gente tinha 30 eventos. A gente fez um mês da conscientização. Eu e o Dudu tinha 12 palestras. Receita pra caramba e pau, ia rodar. Então, a gente perdeu 12 eventos, a gente ia fazer uma grande caminhada, uma coisa maravilhosa, ia ter show, um negócio fantástico. Estava tudo organizado. Então, a gente foi até o dia 14,
fizemos 6, 7 eventos, então nós perdemos toda a receita de um dia para o outro. Né? Então nós fechamos o Instituto 14 de março. Foi, acho que é 14... todo mundo, né? Tipo, dia 14. Foi o que acho que aconteceu com todo mundo. 14 foi. E eu peguei o corona dia 15. Você acredita? Você pegou? Eu peguei. Eu fui num evento no dia 15, que era um sábado, peguei, e aí eu passei. Aí no meio dessa tumulto todo, eu fiquei 14 dias mal. Mal. Febre, muito ruim. Você soube que você pegou já ou não? Oi? Fiz, agora estou imune. Fiz os exames, tudo. Você sabia que era ou não? Você nem imagina? Sabia, porque estava todo mundo falando e os sintomas eram aquilo. Pegou minha família inteira. Minha esposa, minhas filhas, todo mundo. Putz. Bom naquela época, foi mas foi bom no início. Estão imunizados, né? Estamos imunizados. Aí aconteceu? No meio daquele caos, perdemos a receita e eu não consegui trabalhar, não consegui nem pensar, mal de cama, e a turma toda, né, a equipe toda se reinventou. Aí nós botamos tudo online no dia 21, 24, se não me engano. Hoje, todos os atendimentos, mais de 600, e todas as atividades artísticas são online no Instituto. Mas então, aí nós conseguimos. Eles vão ser, por exemplo, das crianças em horário individualizado. Então, cada criança manteve esse horário individualizado com o atendimento online. No Zoom. A profissional marca. Então a gente conseguiu digitalizar isso muito rápido. A equipe foi muito ativa. Que legal. Né? Então, beleza. Então, hoje nós estamos fazendo essas atividades. Nós não perdemos receita. Então, agora nós estamos em busca de receita. Então, o Instituto está fechado. Nós estamos mantendo as atividades. As famílias, aquelas que podem, contribuem para o Instituto. Nós perdemos muita fonte de receita. Então, nós estamos buscando reinventar neste momento. Então, a gente fez uma live, um show, que até a banda do Dudu arrecadamos aí o valor. A gente abriu vaquinhas, rifas. Então, nós estamos para tentar sanar, né, aquela parte que nós perdemos, que é a receita de serviço. Né? Foi o que eu imaginei, porque quando eu tive essa ideia, porque eu estava vendo o pessoal publicando na internet, peraí, o pessoal vive de doação, né? De doação. Nem tudo, né? Vamos falar assim. Né? Nem todas, né? Você fala assim, hoje a gente gera 35 mil de serviço, sem doar, né? Eu estou vendendo meu conhecimento, um garçom e tal, né? Mas tem muito que é 100% doação. Sim, então eles estão com a renda comprometida. Tem umas umas APAES que estão com renda comprometida. Várias. A gente tem na Federação Brasileira das Associações de Down. Então, caos, porque se você não... Como é que você vai pagar a equipe? Como é que você... E tem custo, né, gente? Tem aluguel. Elas precisam comer também, né? As pessoas que trabalham nessas instituições. Claro. Agora, claro que hoje eu vi, a gente tem um edital aí do movimento bem maior, muito legal, já arrecadaram 5 bi. Mas é que? Covid, né? E tá certo. A prioridade dos editais. Então, os editais que a gente estava entrando, que a gente ia receber, todos direcionaram para a vacina. E tá certo. É a prioridade do momento, né? Não, me dá dinheiro aqui para fazer uma aulinha de capoeira. Pô, peraí, né, meu amigo? Então, a gente está nessa luta, né, neste momento. Te agradeço demais o espaço aí, a oportunidade. Então, nós estamos sempre com um link, né, de virtual, então a gente tem depois que a gente editar essa live, a gente vai colocar as informações sobre o Mano Down, como que vocês podem ajudar. A gente está fazendo, por exemplo, vendendo serviço antecipado, paga um garçom, igual esses bares, né? Contrata um show e depois você tem vale. Só que, e agora nós estamos na segunda fase, nós estamos nessa preocupação toda, né? Belo Horizonte está muito rígido, acho que com razão. As pessoas com deficiência, a maioria delas tem imunidade mais baixa, né? Então tem esse medo. Então agora nós estamos pensando no pós, né? Nós estamos pensando no pós. E aí como é que vai ser, né? Mesmo porque as escolas vai ser a última a voltar. Sim. E as escolas, que aqui não é escola, mas entre aspas escola da vida, com pessoas com deficiência, depois ainda, né? Depois então, ainda. Pensando, vai, porque as mães estão com medo. E o que está acontecendo? Mas as mães não vem a hora de voltar. Vem também, eu sei, mas e o medo? Porque a questão do vírus, as pessoas ficam discutindo. Um amigo meu é dono de pizzaria e bar. Ele abriu, porque permitiu uma cidade aqui em Nova Lima. Hoje o medo é das pessoas, ninguém foi. Pode abrir. Porque tem muita gente morrendo de medo. Então, mas aqui em São Paulo não tá assim. Aqui em São Paulo tá um transeteiro, as pessoas na rua, é horrível. Você fala assim, mas espera aí, cadê a pandemia? Gente, tá tendo trânsito, congestionamento, e aqui o negócio tá bem sério. Não, aqui também. Mas eu falo assim, mas os que estão na rua, que às vezes tem o que precisa, não tem o que falar, beleza, os que estão imunes, beleza. Mas a maioria não vai. Se tivesse um jogo de futebol, sou apaixonado por futebol, eu não ia. Eu não ia, tô imune, eu não iria. Então, assim, não adianta só querer abrir. Né? Então, nós estamos pensando nesse pós, então EPI, como é que vai ser, vai mudar as aulas, vai ter menos gente na aula, vai ter... Então, assim, está todo mundo nessa dúvida, né? Nós estamos nessa luta para não perder ninguém. Então, a equipe, né, foi muito bacana, né? Estão entendendo o momento, né? Cada um abrindo mão de alguma coisa ali, para a gente junto sair. Porque o nosso modelo é bem transparente, né? Ninguém quer enganar ninguém,
ninguém quer sacanear ninguém, né? Pelo contrário, a gente está ali por uma causa. Então, desculpa, uma coisa que muda também esse olhar, que eu esqueci de falar, é essa transparência e a governança. Porque está lotado de gente querendo doar. Então, a gente conhece muita gente. O cara quer ver um relatório, o cara quer ver a idoneidade. Então, tem que ter isso. Né? Quer ver um relatório bacana, quer ver chancela, quer ver fiscalização. Então, explica para eles um pouco o que é esse negócio da governança, assim, em linhas gerais, porque às vezes as pessoas não sabem o que é. Então, esse é um tripé importantíssimo do Instituto. Né? Então, quando eu falo gerir por empresa, como empresa, não é burocratizar, não é não. É ter meta, é ter indicador, o recurso, selos. Então, a gente tem o selo da Fomenta, a gente tem o selo da Duare, porque são entidades de fora que vão auditar nossas contas. Para onde o dinheiro está indo? Para o Leonardo? O Leonardo pegou o dinheiro e botou. Então, está tudo isso. Porque uma coisa que tem que deixar claro é que os institutos, organizações, as entidades, elas passam por uma auditoria externa para validar as informações. Então, nada é gasto, a Deus dá, tudo tem que ser comprovado. E qualquer um pode denunciar. Né? O ONG não é empresa fechada, não. Hoje eu sou presidente. Mas o Leonardo mudou de apartamento ali. Que história é essa? Então, tudo pode ser denunciado. Então, é aquela coisa. Não é simples. Então, não adianta querer. Então, por isso que eu falo só amor. Contabilidade. Sem nada. Sem, assim, de curiosidade. Se a gente não tiver uma contabilidade, você dança. A contabilidade do terceiro setor é totalmente diferenciada. Totalmente. Aí nota, aí prestar conta. Se não tiver uma pessoa para fazer. Então, assim, tudo é custo. Tem isenção, não tem. Vai entrar pelo SEBAS, não é SEBAS, tem tudo isso. Então, você precisa falar. Então, é tudo isso. Então, se você não tiver equipe, você não vai longe. E as equipes precisam remunerar de boa, né? Então, assim, amor vai. Então, todo mundo do Instituto, a gente tem que ter amor, lindo. Quem está ali está abrindo mão, porque o salário não é grande coisa, né? Perto da iniciativa privada. Mas, né, tem que ter um mínimo ali para as pessoas. Então, isso que tem que mudar no Brasil. É uma luta, essa profissionalização. Porque a gente quer... Por que as melhores cabeças não estão no terceiro setor? Né? Para mudar o mundo. Mas eu acredito que se as pessoas, que as melhores cabeças forem picadas pelo bichinho do terceiro setor, elas migram na hora. Mas você concorda que hoje, com a pandemia, né, a gente está repensando essas coisas? Todo mundo está mais voltado. Não adianta nada eu morar no melhor apartamento do mundo. Se a moça que presta serviço para mim, eu dependo dela e ela depende de mim, né? O entregador. Então, a gente já trabalha com isso, né? Quem trabalha com... A gente já sabe disso. Mas muita gente está aprendendo essa pandemia, a solidariedade, como que a gente ajudar o outro, a gente ganha a gente mesmo. Então quando eu falo assim, e uma coisa que a gente fala de doação, eu falo o seguinte, tem família que pode pagar R$1.000 por mês. Não é só para o filho. Pensa no coletivo. Se você pode 2.000, paga o café 2.000. Porque você está ajudando você, mas amanhã você não pode. Porque a vida é dinâmica. Amanhã você perdeu o emprego, então paga 100. E o outro que não pagava... Mas então, as pessoas não têm essa visão. Porque parece que tem. elas só sentem quando passam pela própria pele, pela situação, né? Infelizmente. Inclusive, eu sou muito questionada por isso, Letícia, mas como é que você faz as coisas? Como você vai atrás das coisas? Você não tem ninguém com deficiência na sua família. Como é que você foi para essa área? Foi amor, gente. Eu fui criada, assim, eu falo que eu tive uma educação privilegiada, que eu fui criada num lugar, por uma família, que eu não tinha filtros. Então, eu fui criada com amigos com paralisia cerebral, com amigos... E lá não era aquela pessoa que tinha deficiência, não. Eu fui criada no lugar, aquela era a Kátia, aquele era o Leco, eram todo mundo junto, misturado, e eu fui criada assim. Então, como eu fui criada assim, eu não tive o filtro. Então, por isso que eu consigo fazer esse tipo de coisa. E eu não consigo entender, é meu isso, mas eu não consigo entender como as pessoas têm filtro e conseguem ver a diferença. Eu não vejo, tipo, você se a pessoa tem... Tenho. Tem? Tenho. Quantos anos? 6. Uma? Você falou tudo e eu acho que você teve essa oportunidade, eu não tive. Eu te parabenizo demais que a gente dá a vida por isso. Né? Voltando no início da nossa conversa, antes do Dudu, eu não enxergava as pessoas com deficiência. Foram 12 anos, não tinha um amigo, ninguém no colégio, ninguém, nada. O meu irmão teve que nascer, então hoje eu dou a vida das minhas filhas para conviver. Por isso que eu falo que eles vão pagar caro. Você é uma pessoa diferenciada que você conviveu, tanto você ganhou. Né? Sim, eu ganhei. Eu só pude evoluir. Hoje, por exemplo, a minha filha, eu faço questão que ela frequente, eu levo ela no café do Bela Tutti, ela ama o Felipe, eu levo ela nos eventos. Eu faço questão que ela esteja inserida e que para ela seja uma coisa normal. Por isso que a gente acredita, a principal bandeira do Instituto é conviver com a diversidade. E isso não tem curso. Então, porque amanhã você pode ficar deficiente. Amanhã o mundo pode parar por causa de um bichinho que aí nem sabe de onde vem. Então a gente tem que trabalhar com isso, porque nós vamos ficar deficientes, querendo ou não.
né? Se a gente não tiver nada na vida, a gente vai ficar velho, vai perder visão. Então, essa educação todo mundo ganha. E você é a prova disso. Você é a prova disso com o seu testemunho. E hoje aplica na sua filha. Como que você cresceu? Cara, beleza. É isso. Oh, que diferença tem? É Léo, é Dudu. Eu não consigo. Às vezes as pessoas falam, é aquela pessoa. Peraí, eu não tô vendo. Eu tô vendo quem? O Dudu, eu tô vendo a Jéssica, vejo pessoas. Felipe. Para mim, eu acho tão mais legal você ver pessoas sem filtro, sem algum tipo de maldade. Para mim, eu acho muito mais fácil enxergar a pessoa enquanto indivíduo. Essa é uma coisa muito bacana da pandemia, né? Assim, tem nada bacana, né? 12 mil mortes. Mas eu falo assim, você vê o Instagram, as pessoas agora estão parando, né? Estão parando de... Cara, você não pode... A vida é recortar, a vida não é isso, né? Você ficar mostrando prato de comida. Acho que a gente tem que repensar, né? Você tá influenciando pessoas, né? Então as marcas já estão olhando isso. Então acho que disso a gente tem que extrair, né? Essa essência. Eu acho que do lado ruim, a gente tem que extrair o bom para que melhore a partir desse momento. Né? Você estudou com pessoas de deficiência? Eu estudei na escola, não. Estudei deficiência física. Mas você convivia, sua família sempre conviveu? Então, meus amigos, por exemplo, meu vizinho, ele é vizinho da minha mãe, até hoje, ele é anão. Por exemplo, meus amigos na praia, tinha um grupo muito grande de amigos na praia. E a gente ficava todos juntos. E eu achava estranho, porque só na casa da minha tia iam as pessoas, né? Então, ia a Kátia, que tinha deficiência intelectual, e o Eco, que tinha deficiência intelectual, e o André, que ele tinha síndrome de Down. E a gente ficava lá no meio, era tudo gente... Mas eu achava estranho, porque nas outras casas não iam. Mas na casa da minha tia ia, era normal, e a vida que seguiu, entendeu? E isso foi... Isso é bacana demais, né? A gente valorizar, né? Eu acho que, pelo menos hoje é o dia do enfermeiro, né? Olha, os profissionais de saúde, tanto quem está vendo professor, né? Eu estou aqui na minha casa, EAD. Fala, gente, as pessoas têm que ganhar muito dinheiro. Como mano? Todo mundo, né? Tem que ser distribuído mais igualmente. Que é o nosso sonho, né? Que é cada um seja valorizado, que as pessoas... Aí voltando àquela coisa da troca, não. Peraí, por que não? Toda vida importa. Né? Toda vida importa. Inclusive, saiu o novo protocolo, né? Sim, é uma coisa que está preocupado, né? Vai escolher pessoas. Peraí, cara, peraí. Todo mundo é vida, eu fiquei até assustada quando eu vi alguns protocolos fora do país, que daí eles iam escolher a pessoa em razão da condição e não em relação ao estado de saúde. Daí agora saber que tem esse protocolo tranquiliza mais um pouco. Né? Mas vai acontecer, né? Infelizmente mesmo com tudo. Na hora então, do vamos ver... A gente tem que conviver, né? Eu falo tudo. Não tem curso de diversidade, né? MBA de inclusão. É só conviver. Então, fala assim, quando você está lá no Mano Down, vai fazer trabalho voluntário, quando você convive, você ganha. E aí você escuta nas escolas até hoje, você já deve ter ouvido, no caso do Dudu, meu filho vai aprender menos, vai passar no Enem. Cara, tudo bem perder, igual agora. Quem tem que perder um ano? Perde uma pandemia, perdemos um ano, beleza, cara, ninguém vai morrer. Até a vida é mais importante que isso tudo, mas o tanto que você ganha, né? A vida não é corrida de 100 metros, né? O tanto que você ganha de olhar, você ganha, e a vida vai nos levar a isso. Então a gente tem que conviver, não tem outro caminho, né? Da gente, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que aprender matemática, mas empatia. Eu até falo, não existe a palavra empatia, porque não tem como você colocar no lugar do outro. Não tem como. Se a gente tiver o máximo de exercício, a gente pode tentar aproximar. Mas se colocar, cada um sabe suas dores, né? Então, assim, te agradeço demais por colocar as dores do Mano Down aí. Então, né? Pra você quer falar mais alguma coisa? Não, te agradeço demais esse espaço, né? A gente é admirador do seu trabalho, né? Parabéns, a gente está na luta junto, né? Todo mundo, né? E aí a gente está nessa, né? Desculpa falar. Tem aí em São Paulo a CID, né? A CID está fazendo um trabalho maravilhoso junto com o pessoal da Serendipidade. Cestas básicas para as pessoas com deficiência. Eu vi tá muito legal. A gente ajudou a divulgar aqui. O Henry me mandou um material, a gente estava divulgando no Stories. Depois você divulga que hoje abriu a terceira fase. Terceira fase, as famílias vulneráveis pode cadastrar, né? Pode cadastrar e cesta básica abriu hoje. Então, assim, é isso mesmo, gente. Eu acho que um vai ajudando o outro, você vai falando de ninguém. O que eu acho legal do terceiro setor, de atuar nisso, é que ninguém compete. Eu acredito naquela premissa assim: é muito melhor a gente somar para multiplicar do que um ficar concorrendo com o outro. Eu não quero destruir ninguém.
Ó, eu vou discordar de você, porque eu vejo muita competição. Eu finjo que eu não vejo. Daí eu ponho o filtro. Daí eu ponho o Tá, filtro e sigo mas eu falo vai. assim, mas a pandemia está trazendo a cooperação, né? Sim. Eu acho que nós vamos caminhar mais para isso, cada um abaixar um pouquinho. Sim, eu sei que existe, mas eu prefiro colocar o filtro e acreditar que a gente somando, a gente consegue multiplicar mais. Mas eu te agradeço. As pessoas falam assim, o que eu posso fazer? Cara, você não precisa dar nada, igual você falando, abrir meu espaço. Você pode falar assim, gente, ONGs que precisam de doação, vou botar no meu site, no meu portal. Stories. Aí você tá fazendo, eu vou abrir espaço para vocês. Cara, se isso vai dar, não tem garantia. A gente não sabe o resultado. Por exemplo, o pessoal fala de vaquinha. Eu não sei se vai dar resultado, mas se alguém me pediu de coração, eu vou compartilhar. Claro, é o que você pode fazer hoje. Eu só não gosto, por exemplo, algumas pessoas fazem vaquinha e exigem da gente que haja retorno. Aí não é possível. Tem coisas que a gente não consegue fazer. E você não tem condição. Então, assim, todo mundo pode ajudar. Eu posso comprar de pequenos locais agora, né? Sim. Eu posso dar uma força ali. Então, essas pequenas coisas. Agora, se isso vai fazer alguma diferença, eu não sei. Mas é melhor do que nada, né? Então, todo mundo tem como fazer. Vou abrir meu feed aqui hoje para vizinha que vende marmita. Pô, sim. Massa. Agora, você não é obrigado a dar para ela, né? O dinheiro. Não tem como, sim, né? Quem não pode. Então, bacana demais, viu? Obrigada pela sua participação. Vou compartilhar aqui, quem perdeu. Vai dar para olhar, maravilha, vai dar para assistir. Depois, não sei se você sabe, você consegue baixar para o YouTube? Então, eu vou ter que gravar a tela, porque eu não sei o que acontece. Os nossos vídeos, eles não estão deixando. Todo mundo eu vejo que grava e põe no YouTube. No YouTube e no IGTV. O nosso, eles não aceitam vídeo acima de 15 minutos, mas eu gravo a tela, fica tranquilo. Eu vou pedir para a Rafa. Vou pedir para a Rafaela entrar em contato para ver se ela consegue te ajudar. Porque ela consegue essas coisas. Ela é meio hacker. Ela sabe. Então, alguns vídeos ele aparece disponível para eu baixar aqui e salvar. Outros não aparecem. Mas eu acho que é um aplicativo que a Rafa sabe. Então, Rafa, pode me contatar que eu vou gostar dessa informação. Ela é fera. Então, tá bom. Muito obrigada pela sua presença. Viu? Boa tarde. Valeu todo mundo aí. Um abraço. Um abraço.